Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo. Como vencer as adversidades? Você já passou por adversidades? Tenho certeza que sim. E quando os problemas chegam todos de uma vez? Na saúde, na família, nas finanças, no trabalho. Hoje estamos vivendo os problemas da pandemia. E muitos perderam entes queridos, outros perderam empregos ou negócios, e outros ainda perderam tudo isso junto. Enfim, muitas lutas e aflições têm se abatido sobre as pessoas nesse tempo. E neste vídeo eu vou compartilhar com você como vencer as adversidades, tendo como referência a história de Davi. Então curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e depois da vinheta a gente começa. Vejamos a história de Davi. Ele ainda era muito jovem quando foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, em lugar de Saul. Após isso, ele enfrentou e matou o gigante Golias e se transformou da noite para o dia num herói da nação. Então o rei Saul o chamou para perto de si e fez dele capitão de seu exército e também seu genro. Parecia que tudo ia às mil maravilhas. Depois de um tempo, observando a vida de Davi, de como ele sempre conquistava vitórias nas suas campanhas militares, o rei Saul passou a ter inveja de Davi. Essa situação se agravou ainda mais quando Saul descobriu que Jonatas, seu filho mais velho, o que seria seu sucessor natural, tornara-se muito amigo de Davi. Então, diante das hostilidades, Davi fugiu e foi se refugiar nas cavernas das montanhas de Israel. Fugiu sozinho num primeiro momento, mas depois vieram para ele muitos homens endividados, amargurados e depressivos, ou seja, só pessoas que não tinham mais nada a perder. E Davi se fez chefe deles. Saul o perseguia dia após dia e o fez isso por muitos anos. Mas Deus nunca entregou Davi nas mãos de Saul. Mas o contrário aconteceu. Saul esteve 2 vezes nas mãos de Davi e de seus homens, mas Davi nunca levantou a sua mão contra o rei. Mesmo diante de tantas perseguições injustas, Davi seguiu confiando que Deus cumpriria tudo o que havia prometido a ele e à sua casa. Seus homens foram passo a passo, sendo libertos e transformados nos valentes de Davi. Esse tempo durou mais de 10 anos, e por fim Davi teve que buscar refúgio no estrangeiro, entre os filisteus, que eram inimigos de Israel. Por fim, com a morte de Saul e de seus filhos, Davi voltou para o território de Judá, de Israel, e se tornou rei de Israel e reinou por 40 anos. Portanto, observando a vida de Davi e seu relacionamento com Deus e com os homens, como podemos vencer as adversidades? Em primeiro lugar, seja uma pessoa de oração. Davi era esse tipo de pessoa. Ele era um homem de oração. Ele tinha um relacionamento vivo com Deus desde a sua adolescência. Dia após dia, ele adorava e buscava o Senhor e sempre o consultava antes de suas decisões. Por isso, muitas das aflições e das orações de Davi estão registradas no livro dos Salmos. Veja, por exemplo, essa exortação clássica de Davi: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Salmo 105, verso 4. Ele também anotou algumas de suas orações. Veja uma dessas orações: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Salmo 56, versos 3 e 4. E veja mais esta oração: no dia em que eu te invocar,
baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o homem? Salmo 56, verso 9. Em segundo lugar, reanime-se sempre no Senhor seu Deus. Quando se aproximou o tempo em que Deus cumpriria todas as promessas feitas a Davi, uma grande aflição se abateu sobre ele. Ele já estava morando no estrangeiro, apoiado pelo rei Aquis, entre os filisteus, na cidade de Ziclague. E os filisteus se armaram para pelejar contra Saul e o exército de Israel. Davi e seus homens, em lealdade ao rei Aquis, que o havia acolhido, se apresentaram para lutar ao lado dos filisteus e contra Israel. Mas os outros reis dos filisteus não concordaram, eles não aceitaram que Davi fosse com eles, naquela guerra. Então Aquis mandou que Davi e seus homens voltassem para Ziclague. Voltando a Ziclague 3 dias depois, Davi e seus companheiros encontraram a cidade queimada e saqueada, e todas as pessoas foram levadas cativas, inclusive suas famílias. E diz a palavra que Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Então seus homens falaram em apedrejar a Davi. Vejamos esse texto. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se viu sozinho, porque até seus companheiros ficaram contra ele naquele momento, amargurados pelo sequestro de suas famílias. Então Davi se reanimou no Senhor e buscou a sua direção. Veja o que diz esse texto. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. 1 Samuel 30, verso 8. Tem situações em que Satanás se levanta com muita fúria para destruir uma pessoa, ou uma família, ou até mesmo uma nação, como no caso de guerras ou de pandemias, como ainda estamos vivendo. O inimigo desfere ataques de todos os lados, na vida pessoal, familiar, financeira, no trabalho, etc. Mas sempre haverá uma porta aberta no alto para nós. E Davi sabia disso. E ele sempre se reanimava no Senhor seu Deus, buscava a sua direção e a seguia. Em terceiro lugar, seja grato aos que o ajudaram no passado. Davi e seus homens alcançaram aquele bando e lutaram com eles por um dia e uma noite e conseguiram recuperar todas as mulheres e as crianças e todos os seus bens. E mais ainda, trouxeram grande despojo de animais que estava na posse deles. Então Davi repartiu todo aquele despojo com seus companheiros, com seus homens, e também mandou presentes aos anciãos das cidades de Judá, seus amigos. Vejamos mais esse texto. Chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis para vós outros um presente do despojo dos inimigos do Senhor. 1 Samuel 30, verso 26. Assim Davi manifestou sua gratidão a seus companheiros e a todos os anciãos de Judá, seus amigos, de todos os lugares em que andara Davi e seus homens nos tempos difíceis. Encontramos também no Salmo 118 este ensinamento de Davi: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Salmo 118, 8 e 9. Por isso disse o Senhor Jesus: vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21,
verso 36. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com teus amigos e que Deus te abençoe e que Deus te guarde e até o próximo.